E aí, meu povo, vamos resolver questões da banca FGV do ano 2024 sobre o tema banco de dados. Banco de dados aí, vamos lá. FGV 2024, TJ, Rio de Janeiro aí, ó. Aquela questãozinha de VOF, né, para os itens. Vamos analisar então cada um desses itens. O modelo conceitual pode ter a forma de um diagrama entidade relacionamentos e captura as necessidades de uma organização em termos de armazenamento de dados independentemente da sua implementação. Certo ou errado esse primeiro item? Pessoal, verdadeiro aqui, né? Verdadeiro esse item. Verdadeiro esse item. Olha só. Quando eu falo no modelo conceitual, eu estou falando do modelo em alto nível. Eu estou falando do modelo que não entra em implementação, que não entra na forma como os dados serão armazenados. Ele simplesmente vai representar quais os dados serão armazenados. Ele é independente de hardware, ele é independente de software, ele é independente de sistema gerenciador. E o principal exemplo de modelo conceitual é o modelo de entidade de relacionamento, que vai representar ali as entidades, os relacionamentos e os atributos. No diagraminha simples, que você com poucas informações consegue interpretar e saber o que é que está ali descrito. Não importa se aquele modelo, se aqueles dados vão ser armazenados depois em um modelo relacional, em um modelo chave-valor, em um modelo XML. Aquele modelo é independente de tudo isso. O modelo conceitual é independente de tudo isso. O projeto lógico tem como objetivo transformar o modelo conceitual obtido na primeira fase em um modelo lógico que definirá como o banco de dados será implementado em um SGBD. Na etapa, o projeto lógico tem como objetivo transformar o modelo conceitual obtido na primeira fase em um modelo lógico, que definirá como o banco de dados será implementado em um SGBD. E aí, pessoal? Esse item aqui é daqueles dúbios, né? Esse item é aquele que gera dúvida, mas esse item está correto. E aí, lógico, pessoal, lógico que é o seguinte, a gente tem que fazer a avaliação completa da questão. O que é o projeto lógico? Você tem lá um modelozinho conceitual, alto nível, e você vai derivar esse modelo para alguma representação de estrutura de dados. Se é um modelo relacional, por exemplo, você vai usar uma tabela para representar aqueles dados, tabelas para representar aqueles dados e relacionamentos. Se você vai usar o modelo XML, você vai utilizar um arquivinho hierárquico com tags. Se você vai utilizar um modelo de objetos, você vai utilizar os objetos e relações entre eles. Então, no projeto lógico, você faz isso, a conversão daquele seu modelo conceitual, independente de tecnologia, independente de SGBD, para um modelo que tem alguma estrutura de representação. Óbvio, pessoal, que essa palavrinha implementado aqui, ó, ela gera dúvida. Porque na prática, na verdade, né, o modelo lógico ele não define a implementação, de fato, no SGBD específico. Só que aqui também a questão não falou do SGBD específico, ela falou de SGBD no modo geral. E aí vale a atenção para isso. Quando a questão não citar SGBD de forma específica, tem se aceitado normalmente que ele está falando do gênero de SGBD. E quando a gente está falando de gênero de SGBD, a gente está falando de se é SGBD relacional, se é objeto, se é dimensional, se é NoSQL. Então, por isso que esse item está dado como verdadeiro, tá? Não é necessário nesse momento, não é necessário no projeto lógico, saber o SGBD específico. Se eu uso um modelo relacional, não é necessário nesse momento saber se eu estou usando Oracle ou MySQL, se eu vou usar Oracle ou MySQL. Mas eu preciso pelo menos definir se é relacional ou não. Beleza? Na etapa do projeto físico, o modelo de banco de dados é enriquecido com detalhes que influenciam no desempenho, mas interferem em suas funcionalidades. Aí, se liga nesse item aqui. Projeto físico enriquecido com detalhes que influenciam no desempenho. Beleza, por quê? Porque no projeto físico, presta atenção, no projeto físico eu não vou definir as estruturas de armazenamento, elas podem ser inclusive alternativas. Eu posso de repente ter uma estrutura que é mais rápida do que outra para acessar os dados depois. Então eu tenho sim influência de desempenho. Eu tenho sim influência de performance no projeto físico.
Eu tenho lá a otimização de consultas. Eu tenho lá, às vezes, a criação de um índice para agilizar a recuperação de informações. Então, no projeto físico, eu vou definir tudo isso. Só que o detalhe é, interferem em suas funcionalidades? Não. Não interfere, pessoal. É o seguinte, quando eu defino ali o projeto físico, eu estou definindo a estrutura de armazenamento de fato, eu não mexo na funcionalidade do sistema ou na funcionalidade dos dados. Lembra que eu vim convertendo, conceitual, lógico, físico. Conceitual de medir os dados, eu vou armazenar esses dados, representar esses dados em forma de tabelas. E aí aqui eu vou definir de fato como é que eles são armazenados, quais os tipos de dados, os comprimentos, as restrições. Mas eu não chego aqui no modelo físico e digo, olha não, agora os dados serão esses. Agora o sistema não vai ter mais função de armazenar esse tipo de dado, não, vai ter que armazenar outros dados, não. Eu não saio mudando os requisitos do negócio aqui, eu não saio mudando os requisitos das coisas. Eu saio simplesmente detalhando dentro do nível, detalhando as representações, detalhando, chegam no físico, detalhando a forma de armazenamento. Mas eu não mexo na funcionalidade. É por isso que esse terceiro item está indiscutivelmente correto, por conta desse final aqui, Interfere na funcionalidade? Coisíssima nenhuma. Coisíssima nenhuma. Show de bola? Vamos lá, aí veio o F de novo, né, pessoal? Em relação à arquitetura ANSYS Spark. O nível interno é o mais próximo do meio de armazenamento físico. É uma representação de baixo nível de todo o banco de dados. Ele se ocupa do modo como os dados são fisicamente armazenados dentro do SGBD. O nível interno é o mais próximo do meio de armazenamento físico. É uma representação de baixo nível de todo o banco de dados. Ele se ocupa de como os dados são fisicamente armazenados. Pessoal, é exatamente isso. Nível interno, como os dados são fisicamente armazenados. Perfeito, verdadeiro aqui o primeiro item. Ele representa todo o banco de dados da forma como eles são de fato armazenados esses dados. Da forma como ele armazena de fato esses dados. Então aqui ele traz todos os detalhes de armazenamento. As estruturas, as restrições. Então perfeito ali o primeiro item. O nível externo, também conhecido como nível lógico de comunidade, é o mais próximo dos usuários finais, ou programadores de aplicação. É aquele que se ocupa do modo como os dados são vistos pelos usuários do sistema. Aí aqui é o seguinte, pessoal. A descrição do nível externo está toda correta. Ele é o mais próximo realmente dos usuários. Então vamos lá, eu tenho aqui o nível interno, nível inferior, né? Nível inferior. Representa a estrutura de armazenamento. Eu tenho o nível conceitual, que representa o banco de dados inteiro. E eu tenho aqui o nível externo, que representa as visões do usuário. Para um grupo ou para um usuário específico, uma parte do banco de dados. Então tá bonitinho, próximo dos usuários finais e programador de aplicação. Se ocupa do modo como os dados são vistos pelos usuários do sistema. Perfeito, aqui no nível externo mesmo. Só que o detalhe é que esse nível externo ele não é chamado de nível lógico de comunidade. Ele é chamado de nível lógico de usuário, justamente por ele buscar atender um grupo de usuários, ou um usuário específico, e não a comunidade toda daquele banco. Então, basicamente, o erro está ali, na forma no nível lógico, né? Utilizado para definir o nível externo. O nível... Então, esse item falso, né? Esse verdadeiro, esse falso. O nível conceitual, também conhecido nível lógico de usuário, é um nível indireto entre os outros dois níveis e representa todo o conteúdo do banco de dados de uma forma um tanto abstrata em comparação com os dados que são armazenados logicamente. Aí vamos lá, pessoal. Nível conceitual é o indireto entre os dois. Está aqui, entre os dois. Beleza, entre os dois. Entre o interno e o externo. Representa todo o conteúdo do banco de dados. É exatamente para isso que serve o conceitual. Para representar todo o banco de dados. De uma forma um tanto abstrata em como os dados são armazenados de fato. Beleza. Só que da mesma forma, esse aqui não é o nível lógico de usuário. Esse aqui é o nível lógico de comunidade. Comunidade. Por quê? Porque ele representa os dados. Como ele representa todos os dados, então ele está preocupado na comunidade inteira de usuários daquele banco. E não só em algum grupo ou só algum
usuário específico. Então isso aqui é comunidade. Ou seja, basicamente houve uma inversão aqui, né? De comunidade para usuário. Entendido? Então, nível interno, forma de armazenamento, estrutura de armazenamento, sem dúvidas. Nível conceitual é o nível intermediário. Traz todo o banco de dados representados. Ele é chamado também de nível lógico de comunidade, justamente por ele representar os dados para a comunidade inteira de usuários. E o nível externo representa parte do banco de dados para um grupo de usuários ou para um usuário específico. Por isso que ele chamado também de nível lógico de usuário. Então cuidado com essa nomenclatura aí, porque ela tem caído em algumas questões e você não vai vacilar em relação a isso, né? Então nós temos aqui VF e F, VF e F, então item E é o nosso gabarito, né? É isso, pessoal? Item E é o nosso gabarito, né? VF e F perfeitamente. No processamento de transações em bancos de dados, é fundamental garantir que uma transação não sofra interferência de outras executadas simultaneamente. Para isso, o resultado parcial de uma transação não deve ser acessado por outra transação até a sua efetivação. Qual que é a propriedade da transação que garante isso? Quem que assegura isso? Eu estou falando em transações que não devem sofrer interferências. Se não devem sofrer interferências, eu estou falando da propriedade do isolamento. Propriedade do isolamento. No isolamento é que garante que transações executando em paralelo não devam, né, interferir indevidamente uma na outra. Não devem interferir. E aí podemos ter vários problemas se elas não forem bem isoladas, né? Por exemplo, uma leitura suja, que é uma transação que lê um dado que ainda não foi efetivado e depois por algum motivo esse dado voltou, né? Ele está lendo um dado errado. Então não, quem garante isso é o isolamento. A arquitetura de 3 camadas tradicional dos SGBDs. Sobre isso vamos ver o F, né? Vamos jogar ver o F. Existem 3 tipos de independência de dados no SGBD relacional. A independência lógica, a semântica e a física. E aí? Não, pessoal, são dois tipos. São 2 tipos apenas de independência. 2, tá? Existem 2. Quais são? Independência lógica e física. Não tem a semântica. O que é isso, professor? Eu tenho lá meu nível interno. Eu tenho meu nível conceitual. Eu tenho meu nível externo. O que é a independência física? Eu poder mexer, alterar os dados, a forma de armazenamento dos dados, ou seja, eu poder alterar o esquema interno sem ter que mexer nos dados, nos esquemas superiores. Então eu vou mexer, por exemplo, olha, de repente eu vou mudar a forma de armazenamento. Eu estava armazenando meu dado localmente, eu vou armazenar na nuvem. Então eu vou mexer nas estruturas de armazenamento. Só que isso não vai ter impacto para a representação do banco de dados no nível conceitual. Não vai ter impacto para o programa de aplicação que usa tudo isso. Então o nível interno aqui, ó, não gera impacto, né? Então isso aqui é a independência física. A alteração no esquema externo não gera impacto nos outros esquemas. E o que é a lógica? A lógica é eu mexer no conceitual, eu mexer na minha estrutura de representação conceitual, ou seja, no banco inteiro, e não ter impacto nas camadas superiores. Mas a questão aqui está falsa, né? O item está falso, por quê? Porque ele disse que era 3 e na verdade são 2 independências. A independência lógica dos dados é a capacidade de alterar o esquema. Ó, que agora vai definir o que a gente definiu aqui, né? Então a gente já explicou sem querer os outros 2 itens, mas vamos lá. Para ver se consolidou. A independência lógica dos dados é a capacidade de alterar o esquema conceitual sem ter que alterar os esquemas externos ou programas aplicativos. Lógica. É possível alterar o esquema conceitual, né? Para expandir o banco de dados, para alterar restrições ou para reduzir o banco de dados, removendo algum tipo de restrição. E isso não vai gerar impacto, é um perfeito. O professor dá um exemplo aí dessa independência lógica de dados. Imagina, né? Você está armazenando dados de funcionário. E aí você colocou mais algum campo ali do funcionário. Sei lá, não tinha alguma informação, né? Não tinha alguma informação de funcionário. Você vai acrescentar
mais alguma informação de funcionário. Beleza, você pode acrescentar essa informação na tabela. Você pode acrescentar essa informação na tabela, por exemplo, custos realizados pelo funcionário. Você pode representar essa informação ali, e isso não vai necessariamente requerer que você mude o programa de aplicação. Quem está acessando, então vamos imaginar o seguinte, exemplo do livro, biblioteca, sistema de biblioteca. Imagina que você no livro, você não tinha alguma informação, sei lá, nível de estrelas do livro, né? A avaliação geral dos leitores. Então, ela vai lá de 1 a 5, por exemplo. Você não tinha essa informação na tabela de livros. O bibliotecário, quando ele está acessando o sistema, ele não vê isso lá. O fato de você ter colocado essa informação, esse atributo na tabela de livros, não requer, não exige que você altere o programa que o bibliotecário usa. Não requer. Ah, mas aí eu quero que essa informação seja vista. Beleza, você vai criar uma nova funcionalidade porque é o objetivo do negócio. Mas veja que uma coisa não automaticamente exige outra. Não automaticamente. Então isso é a dependência lógica. Eu poder alterar o meu esquema sem ter necessariamente que mexer no de cima. Eu vou mexer caso tenha interesse, mas não é obrigatório. Não vai, o programa do bibliotecário não vai parar de funcionar porque você adicionou um campo na tabela. É isso que a gente tem que entender sobre a independência lógica. Não vai parar de funcionar. Ah, professor, mas aí o cara quer a funcionalidade nova. Beleza, aí é outra história. Mas ele não vai parar de funcionar, ou seja, não vai ter um impacto direto naquele que já estava rodando. É isso que diz as independências, beleza? E a independência física é a capacidade de alterar o esquema interno sem ter que alterar o esquema conceitual. Beleza, isso aqui que a gente falou. Ó, não altera nem o conceitual nem o externo, né? A física nem altera o conceitual, nem, consequentemente, também não altera os superiores. No entanto, esquemas externos precisam ser alterados. Não, pessoal. O interno nem altera, né? Nem altera a conceitual, nem altera o externo. A independência física nem altera o conceitual, nem o externo. A independência conceitual não altera o externo, nem os programas de aplicação. Aqui para cima do externo ainda tem os programas de aplicação, né? Então tá falso por quê? Por conta desse final. Não precisa ser operado. Não precisam ser alterados. Então nós temos aqui FVF. E tem B, o nosso gabarito. Bacana? Vamos lá. DENIT. As propriedades ACID são essenciais no contexto de processamento de transações de bancos relacionais. As propriedades que correspondem à letra C e D são... Aí aqui, pessoal, aquela questão direta, que você tem que saber. Isso aqui não tem como você fugir. ACID. ACID. Atomicidade. Consistência, isolamento, durabilidade. Ele quer o C e o D. Consistência, durabilidade, letra E. Direta. Um sistema de banco de dados envolve 4 componentes principais. Dados, hardware, software e usuário. Aqui é a definição que ele trouxe aí. Beleza. O sistema gerenciador de banco de dados, o SGBD, é um software para quê? Para abstrair modelo conceitual? Abstrair modelo conceitual? Não, né, pessoal? Estranho, né, esse item? Limitar a independência de dados? Muito pelo contrário, né? Vai promover a independência de dados. Vai promover a independência de dados, ou seja... eu poder alterar o esquema inferior sem ter que mexer nos esquemas superiores. Isolar os usuários do banco de dados dos detalhes do nível de hardware? Exato, ó. Olha só, quando eu tenho o SGBD é quem? O SGBD é o nosso tradutor, digamos assim. Então aqui eu tenho o banco de dados. Eu tenho aqui o banco de dados. Eu tenho o SGBD. E eu tenho aqui a aplicação que é usada pelos usuários. O sistema que é usado pelos usuários. Esse usuário aqui, ele não conversa direto com o banco de dados, não. Ele conversa via SGBD. Então, esse SGBD, ele isola, ele é o que a gente chama de abstração dos dados. O usuário não precisa saber exatamente como é que os dados estão lá armazenados dentro do banco de dados. Ele acessa via SGBD. O SGBD que comunica com o banco de dados. Então, eu isolo esses detalhes. É uma das características fundamentais da abordagem de banco de dados, é justamente essa abstração dos dados. Deve ser parametrizado para atender sistema de processamento analítico online? Não, pessoal, não necessariamente, tá?
Presta atenção no seguinte, ó. A gente pode ter diversos tipos de SGBD, dependendo aí do modelo lógico utilizado. Se eu utilizo um modelo relacional, aí eu estou falando de processamento de transações, que a gente define aqui como OLTP. Se eu estou utilizando modelos dimensionais ou multidimensionais, aí eu estou usando operações OLAP, porque eu faço processamento analítico de consultas. Então são coisas diferentes. Então depende do SGBD, vai ter um foco ou outro. Se eu tenho um SGBD relacional, eu vou ter foco em OLTP, foco em processamento de transações. Se eu tenho um SGBD dimensional, eu vou ter foco em processamento de consultas, processamento analítico. Então eu vou ter foco em OLAP. Então não deve, não. Pode, mas não deve. Pode ser parametrizado para atender sistema analítico e pode ser parametrizado para atender sistema de processamento de transações. Então não tem deve, pode. Elimina a redundância do sistema de processamento de transações. Pessoal, eliminar a redundância é forte, né? Eliminar a redundância é forte. Ele visa eliminar, ele objetiva, ele revisa reduzir. Reduzir, né? Mas eliminar é complicado. Às vezes, o próprio projetista de banco de dados quer ter algum grau de redundância. Às vezes ele quer ter alguma informação duplicada por algum motivo. Então no objetivo é eliminar, né? Reduzir. Como a gente está falando de itens, então aqui não tem muita dúvida. E ali abstrair o modelo conceitual, né, pessoal? O SGBD, na verdade, ele trabalha no modelo o quê? Ele trabalha no nível de modelo lógico, né? O modelo conceitual, ele é independente de SGBD. Ele é independente de SGBD. Só que esse termo abstrai ficou meio estranho ali, né? Ficou meio estranho. Mas a gente tem um item indiscutivelmente correto ali. Vamos lá. No contexto de processamento de transações. Pessoal, ele traz aqui, ó. Essa questão é interessante. Por que eu trouxe ela aqui? É uma questão bem interessante. Por quê? Porque é uma questão que parece difícil. Você vai olhar, você vai achar que é difícil, mas na verdade ela não é difícil. Ele quer o seguinte, ó, vamos direto para cá. Ele quer a propriedade ACID que tem relação com o conceito. Professor, mas ele está falando de execução serial, serializável, Não vou saber o que é isso não, o negócio é muito avançado. Não, aí você vai perder uma questão que às vezes é fácil. Você vai olhar para as palavras-chave e procurar qual é a propriedade mais adequada. Então entenda, é o seguinte, ó. No contexto de processamento de transações em sistema de banco de dados relacionais, definimos uma escala concorrente. Há uma execução intercalada das operações, das transações envolvidas. Ou seja, veja que eu estou falando de concorrência por recurso. Veja que eu estou falando de transações concorrendo por alguma coisa. Com essa primeira frase, sem ler o resto, a gente já consegue marcar que isso aqui se refere a isolamento. Aí ele só vai descrever mais alguma coisa. A execução serial é aquela que as transações vão ser realizadas sem alternância, uma depois outra, né? Uma depois outra. Ou seja, você vê que não está interferindo uma na outra, que eu termino uma para depois ir para outra. E a outra, que é serializável, é se o resultado da execução produz o mesmo resultado de alguma execução serial quando a execução das transações são realizadas. Então eu digo que se ela é serializável quando eu não tenho interferência ali indevida uma nas outras, né? Essa execução serial, ó. São realizadas sem alternância com operações de outras transações. Elas não vão interferindo uma na outra. Beleza? Isso aqui tudo tem a ver com o quê? Isolamento, só. Você lê a primeira frase e você já sabe marcar essa questão. Então, às vezes é uma questão que parece difícil, porque, óbvio, gerenciamento de transações é um tema que pode, né, ser muito mais explorado do que o normal. Mas a gente tem que saber até que ponto ir nesse negócio aqui. Então, falou em concorrência, falou em diversas transações, falou em transações querendo, né, acessar o mesmo recurso, está falando de isolamento. Com a utilização de uma abordagem de desenvolvimento que utilize SGBDs, é possível alterar as estruturas de arquivos sem que haja necessariamente a modificação dos programas de aplicação que as utilizam. Assinale a opção que indica a propriedade que implementa no âmbito do SGBD tal possibilidade. O que ele quer aqui, pessoal? Ele quer o seguinte, ó, alterar a estrutura sem modificar programa. Ele está falando de qual conceito aqui, meu povo? Está falando do conceito de independência de dados.
Ou seja, poder mexer em algo sem ter que mexer necessariamente em outro. E aí a independência ela subdivide em duas. Ela subdivide na independência lógica e na independência física. A independência física é eu poder mexer na estrutura de armazenamento, no esquema interno, sem ter que mexer no nível conceitual, sem ter que mexer no nível externo, sem ter que mexer nos programas de aplicação. A independência lógica é eu poder mexer na estrutura de representação, no nível conceitual do banco inteiro, sem ter que necessariamente mexer nas visões, sem ter que necessariamente mexer nos programas de aplicações. Uma alteração no nível inferior não exige, não requer uma alteração no nível superior ou nos níveis superiores. Em consequência, isso é a independência de dados. Beleza? Arquitetura de três esquemas. Nesse contexto, o conceito que define a capacidade de alteração do esquema conceitual da arquitetura de três esquemas sem repercussão no externo ou no programa de aplicação é dependência de quê? Acabamos de falar. Independência lógica. Temos as duas, né? A física é o quê, pessoal? A física é o quê? A física eu posso mexer no interno. Eu posso mexer no interno sem alterar conceitual. Vamos melhorar isso aqui, ó. Vamos melhorar isso aqui. A física é eu posso mexer no interno. Opa. Eu posso mexer no interno. Interno. Sem alterar os demais, né? Os de cima. Todos. E a lógica é o quê? Eu posso mexer no conceitual sem alterar os de cima. E aí quem são os de cima do conceitual? O externo e os programas de aplicação. Quem são os em cima do interno? O conceitual, o externo e os programas de aplicação. Bacana? No processamento de transações, em banco de dados, é fundamental garantir que uma transação não sofra interferência de outras transações executadas simultaneamente. Para isso, o resultado parcial de uma transação não deve ser acessado por outra transação até sua efetivação. Qual que é a propriedade da transação conhecida aqui? Isolamento, né, meu povo? Ó, isolamento. Ó. Não sofre interferência. Não sofre interferência. Execução simultânea. Busca essas palavrinhas-chave na descrição para você identificar a propriedade. Então nós temos aqui, ó, atomicidade. Tudo ou nada. Eu executo tudo, eu executo nada. Se deu falha antes da transação finalizada, eu retrocedo. Se efetivou, beleza. Consistência, eu respeitar as regras. Se existe uma regra que exige que o saldo bancário não possa ser negativo, eu não posso deixar nenhuma transação efetivar para deixar aquele saldo negativo. Isolamento, não tem interferência entre transações. Durabilidade, os dados vão ser armazenados permanentemente após a transação efetivada. E normalização é outro processo, não é para propriedade de transação, né? Normalização é para reestruturar as tabelas de modo a evitar redundâncias e problemas de anomalia. Beleza, meu povo? Então, questõezinhas da FGV 2024 aí sobre o tema bancos de dados.